Oi, eu sou a Maju, acadêmica do terceiro período de fisioterapia, e no vídeo de hoje eu separei várias dicas que vão te ajudar nos estudos e eu vou contar todas elas pra vocês agora, então bora pro vídeo. Pro vídeo de hoje eu separei 6 dicas que me ajudaram muito no primeiro ano de faculdade e eu vim agora repassar pra vocês. E a primeira dica é de você abusar das cores, dos desenhos e das associações que você pode fazer com os conteúdos da faculdade em relação a coisas da vida cotidiana de vocês. Sim, gente, pelo menos na área da saúde a gente costuma fazer muito desenho, muita coisa. Eu até fiz um post lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, você tá perdendo, sobre essa parte de associações. No post eu citei, né, a parte do osso da escápula em associação com a asinha de frango. Então, são essas pequenas associações que nos ajudam muito a relembrar conteúdos. Uma coisa que eu gostava muito de fazer durante a faculdade era montar o meu resumo mesmo no caderno, e aí eu pegava post-its e desenhava a estrutura. E aí eu pegava ele e colava em cima do texto que era referente àquele desenho. Então isso me ajudava muito a relembrar as estruturas. E uma dica que também já me deram, eu nunca pratiquei, mas eu acho que funciona muito, é o Atlas de Anatomia para colorir do Netter. Ele é basicamente um livro de anatomia, só que para colorir, então ele vem todo em preto e branco. Então eu acredito que isso também ajuda muito a relembrar, porque você vai associar as cores com as estruturas anatômicas. Então é uma dica que com certeza vai te ajudar muito durante a faculdade. A segunda dica desse vídeo é uma das mais importantes, então você já anota tudo, que é: impeça a curva do esquecimento. Então você tem que revisar os conteúdos. O segredo para você conseguir aprender é você revisar. Porque se você vê um conteúdo hoje apenas uma vez, amanhã você já não vai lembrar mais nada. Então você tem que impedir, como eu disse pra vocês, essa curva do esquecimento. O que eu gosto de fazer é, eu tive o conteúdo de manhã na aula, à noite eu estudo ele, no outro dia eu reviso de novo, aí após 7 dias eu reviso mais uma vez, e aí eu começo a revisar normalmente quando eu lembro, esporadicamente. Eu costumo às vezes anotar coisas que eu preciso revisar em um bloquinho, e aí eu vou colocando durante o meu dia, quando eu tenho tempo, eu vou revisando essas matérias que já passaram algum tempinho. Então isso, gente, ajuda muito. Uma coisa que as pessoas gostam bastante de fazer é a parede de post-its, né? Então você anota coisas que você precisa lembrar, fórmulas, nomes, estruturas, você anota tudo que você precisa lembrar em post-its e cola na parede, cola no espelho, em lugares visíveis que você olha todos os dias, porque isso com certeza vai acabar fazendo você lembrar. Com certeza você já percebeu que pra você aprender uma música você tem que escutar ela pelo menos umas 5 ou 7 vezes pra você conseguir decorar tudo isso. Então, na parte de estudos não é diferente. Você precisa com certeza revisar todos os conteúdos no dia, depois de uma semana, depois de um mês, sempre estar revisando pra evitar essa curva do esquecimento. A próxima dica engloba um pouquinho da segunda, que é elaborar um cronograma. Sim, gente, você precisa de alguma coisa para te guiar nos estudos. Você precisa, na verdade, primeiramente, ver o que funciona melhor para você. Eu já tentei ter um planner no meu primeiro ano de faculdade, porém eu vi que não funcionou muito para mim, porque eu sou uma pessoa que não tenho muito tempo para ficar anotando. Então eu vi que era uma coisa que não ficava prática pra mim, mas pra muitas pessoas o planner funciona. Então o que eu costumo fazer é utilizar muito o lembretes e as notas do celular, porque pra mim é uma coisa mais prática, porque eu digito ali rapidinho o que eu preciso fazer e coloco a data e o horário pro celular me lembrar que eu preciso fazer aquilo. Então funciona muito pra mim. Quem gosta mais da parte escrita, vocês podem ou utilizar um planner ou templantes de cronogramas. Inclusive lá no meu Instagram, na biografia, tem um link que você vai encontrar a aba de cronogramas, que tem vários templantes que eu disponibilizei no Drive pra vocês, que vocês podem acessar lá e baixar gratuitamente. Então, pra quem gosta dessa parte de escrita, vai ajudar muito. E pra quem não gosta, pode fazer que nem eu, ou usar o celular, ou usar o aplicativo do Notion, que também ajuda muito. Mas aí você vai primeiro precisar ver o que funciona pra vocês, mas o mais importante é ter um cronograma, porque lá você vai colocar o que você precisa estudar pela primeira vez, o que você precisa revisar, o que você precisa fazer questões, que é um método muito ativo de você conseguir relembrar os conteúdos e muito importante. Então essa é a terceira dica: abuse dos cronogramas, seja da forma que for. Agora, para a quarta dica, eu separei um método que eu mais uso, que é simplesmente se torne um professor.
Isso, gente, vire um professor. Isso me ajuda extremamente a decorar os conteúdos. Às vezes a pessoa fala, nossa, você é meio louca, fica falando sozinha. Mas, gente, isso ajuda tanto, vocês não têm ideia. O que eu gosto muito de fazer é, primeiro, estudar o conteúdo. A partir do conteúdo eu vou montar flashcards em formato de perguntas para eu conseguir decorar, né, aprender esse conteúdo. Depois eu vou colocar essas fichinhas em ordem cronológica em cima da mesa, e aí eu vou começar a explicar esse conteúdo através das fichinhas. Então eu começo a dar uma aula sobre aquela matéria e assim, gente, eu englobo totalmente o papel de professor. Então já vou falando que na aula de hoje a gente vai aprender isso, isso e isso. E quando eu vejo que eu esqueci alguma coisa, eu já tô na ordem da fichinha. Então eu já pego aquela fichinha, já vejo o que foi que eu esqueci, coloco no lugar, volto do começo, começo a explicar tudo de novo o conteúdo. Isso ajuda tanto, gente, é incrível como isso funciona. Então você pode falar sozinho, ou você pode falar como eu pro espelho, que é uma dica que super funciona pra mim. E você pode, né, auxiliar essa parte do estudativo falando, né, como se fosse um professor, com as fichinhas, né, que foi o que eu disse pra vocês, que ajuda muito, elas se unem de uma forma muito boa pra te ajudar positivamente na hora dos estudos. A quinta dica também é relacionada a essa parte de professores, mas em outro sentido, que é não se prenda ao que você aprende em sala de aula. Sim, gente, os professores na faculdade, eles têm um tempo muito curto para passar um conteúdo muito extenso. Então ele vai te passar normalmente os tópicos mais importantes e com certeza você não vai conseguir lembrar tudo. Então você tem que procurar outras formas ativas de aprender o conteúdo. Você tem que englobar tudo que eu te passei, montar o cronograma, fazer as revisões e buscar outras formas de conhecimento. Eu gosto muito de usar a plataforma do YouTube, porque tem professores riquíssimos de conteúdo que podem te ajudar muito, que tem didáticas muito boas. Então vale muito a pena você procurar outras videoaulas no YouTube após a sua aula na faculdade, ou procurar também artigos científicos, tem muita gente que gosta. Eu não gosto muito porque eu acho que são textos muito grandes e às vezes são assuntos que eu não tenho tanto interesse, então eu acabo meio que ficando entediada, eu não consigo ler da forma adequada para conseguir aprender. Então eu prefiro buscar as videoaulas no YouTube, porém você tem que ver o que funciona para você. O importante é você fazer essa busca de conhecimentos além da faculdade, seja da forma que for, o que funcione para você. O importante é buscar outra fonte de conhecimento. A última dica desse vídeo é a mais importante, que é estude para aprender e não para passar em uma prova. Você, estudante, principalmente os calouros que ainda não sabem como que é uma faculdade, que ainda pensam que é tudo mar de flores, mas não é. Mas você precisa saber que você é mais que uma nota. Você vai entrar na faculdade, você não vai se sair bem em todas as matérias, isso é fato. Mas o importante é que você estude para aprender. Principalmente se você estiver na área da saúde, você vai lidar com pessoas, então você precisa entender aquele conteúdo para você conseguir colocar em prática e ajudar os seus futuros pacientes, que é realmente o que vai ser o seu trabalho. O seu trabalho não vai ser passar em uma prova, vai ser ajudar o seu paciente quando você se formar. Então é importante que quando você for sentar para estudar, você tenha em mente que você está estudando para o seu futuro. Você está estudando para ajudar alguém quando você se formar, não para passar em uma prova. Então é super importante que vocês tenham isso em mente na cabeça, que às vezes é uma coisa tão boba, mas que a gente acaba esquecendo. A gente foca tanto no preciso passar nessa prova, que a gente esquece o real motivo do porquê a gente tem que fazer aquela prova. Então essa vai ser a última dica para fechar esse vídeo e você entender que não é apenas uma nota. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, ele também ficou mais curtinho, mas eu consegui separar as dicas mais importantes para vocês. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu comentário com alguma dica de estudo, de organização, para ajudar as outras pessoas que estão vendo esse vídeo. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, porque por lá eu passo várias dicas que também vão te ajudar, seja no story, no feed, eu sempre costumo trazer conteúdos diferentes e relevantes. E espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!